Olá, Oi, como vai? eu estou bem, doutor. E o senhor? Muito frio. Muito frio aí? Muito frio. Foz não tá tão frio ainda, mas Mas Foz, tem quantos coisa, graus aí? tem coisa, tem coisa pior do que isso, né? Tem. A gente enfrenta o frio. Boa noite ao pessoal, aqui já tem uma galera que entrou. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, sou uma das representantes da Baiduca, junto com a Ana Beatriz Queiroz. Temos aí um projeto muito lindo com o Dr. Salomão, que chama Doutor Me Explica, com vários temas. E o tema de hoje é sobre TEA e bebês. E aí, obrigada mais uma vez, doutor. Oi, Podemos começar, então? claro, a hora que você quiser. Tá. Doutor, então, só que antes da gente entrar nos sinais relevantes, eu queria fazer uma pergunta. O bebê nasceu. Até que período eu posso considerar ele bebê? Eu posso falar que o meu filho de 2 anos de idade é bebê? A partir de que período? Não. Me conta assim, como é que vou ganhar bebê? E aí, assim, tá, RN, Não, bebê. não, Me explica aí um pouquinho para eu não, entender. não. A história de bebê não tem uma delimitação clara. Tem adulto que chama a pessoa amada de bebê, Sim. né? Então, depende muito. O que eu chamo de bebê, do ponto de vista do período de evolução, é a criança abaixo de 1 ano. Né? 1 ano, 2 anos é um bebê. Ok. A partir daí você já começa a falar de uma criança um pouquinho mais velha. Você pode aplicar o termo de bebê, mas, como eu te falei, né? Com uma conotação muito mais afetiva do que qualquer outra coisa. Perfeito. O termo bebê não define a idade da criança. Né? Então, depende muito de como você usa esse termo. Entendi. Tá, então, considerando esse parâmetro, a gente vai considerar na nossa conversa aqui qual trecho de tempo de vida? Me conta. A gente vai considerar um trecho específico? Não, Caterina, eu vou falar sobre algumas coisas que são importantes do ponto de vista de desenvolvimento normal e anormal em crianças pequenas abaixo de 3 anos. Ah, Por que, perfeito. que, eu, por que, que eu digo 3 anos? Porque se a gente for falar especificamente do TEA, eu não vou falar só sobre isso, mas só do ponto de vista de TEA, habitualmente eu tenho elementos para fechar um diagnóstico, em geral, por volta de 3 anos. Eu digo em geral porque em casos muito severos eu posso fazer antes, e em casos em que os sintomas e sinais são muito sutis, eu posso fazer muito mais tarde. Mas Entendi. o que eu gostaria de discutir hoje com você? Fundamentalmente, a criança pequena com menos de 3 anos. Né? E eu não quero discutir TEA nessas crianças. O que eu queria discutir com você, muito mais do que um diagnóstico, é quais são os chamados sinais de alerta que devem chamar a atenção dos familiares e dos pediatras, de modo geral, sobre o que está acontecendo com essa criança. Quais são sinais de alerta que eu posso perceber que, embora eu não faça um diagnóstico, indicam que alguma atitude tem que ser tomada. Então, no caso de uma família que percebe esses sinais, procurar um médico, preferentemente o seu pediatra, e discutir com ele, olha, tal e tal coisa estão me preocupando, porque eu considero que esse comportamento, esse sinal ou esse sintoma não são típicos para a idade do meu filho. Tá, então me conta, doutor. Quais sinais eu preciso ficar atenta? Você tem que, basicamente, ficar muito ligada àquilo que se chama de padrões, marcos do desenvolvimento normal. Quer dizer, Opa,
Então, me conta aí, essa é uma expressão que não está no meu dia a dia. O que é um marco de desenvolvimento normal? São épocas pré-determinadas em que a média das crianças normais fazem determinada coisa. Então, o que é um marco de desenvolvimento? Adquirir a marcha autônoma entre 1 ano e 1 ano e meio. Começar a falar algumas palavras, pelo menos, por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Fazer tchau, imitar, chamar você de algum jeito, 10, 12 meses de idade. Então, o que deve chamar a atenção da gente? A presença de um sinal de comportamento atípico para a idade, embora, como eu te disse, não leve necessariamente a um diagnóstico, levanta a suspeita de que algo está errado. E por que é importante você notar isso? Porque, às vezes, mesmo que você não tenha um diagnóstico, o fato de uma criança ter muitos desses sinais já permite que você indique um tipo de intervenção. Eu não tenho que esperar que os 3 ou 4 anos... Antigamente, quando a gente começou a conhecer um pouco de autismo, era clássico você dizer assim, a família chegava com uma determinada queixa, e o que a gente falava para a família? Olha, é muito cedo para fazer um diagnóstico. Volte quando ele tiver com 5 anos de idade. Ainda hoje, por incrível que pareça, você ouve esse tipo de coisa. Então, isso que eu ia comentar. Alguns médicos dizem, ele vai no tempo dele. Então, é verdade. Agora, o tempo dele também tem um limite. E outra coisa, né, que eu acho que é importante. Habitualmente, quando você está frente a uma condição patológica, a uma doença, a uma condição, você não se depara com apenas um sinal isolado. Por exemplo, uma criança com 2 anos e meio que não fala. É um comportamento atípico. Porém, se essa mesma criança que não fala tem alguma forma de se comunicar comigo por gesto, mímica, ou seja o que for, e não tem nenhum outro desvio, provavelmente eu estou frente a um distúrbio que a gente chama de específico. Ou seja, a única alteração presente nessa criança é um atraso na linguagem oral. Entendi. E é completamente diferente de você ter uma criança de 2 anos e meio que não fala, não aponta, não se comunica de outro jeito, não faz contato visual. Da mesma forma, para os padrões motores de desenvolvimento. Então, uma criança que 1 ano, 1 ano e meio, não está andando, todo o resto do comportamento dela é normal. Ela se locomove de um jeito fora do padrão habitual para a idade. Provavelmente eu estou frente a um distúrbio ou transtorno específico da marcha ou da atividade motora. Entendi. Quando eu falo desses atrasos ou transtornos específicos, o que eu estou dizendo é assim, só esse domínio da criança está comprometido. Entendi. E vai pensar em determinadas condições. Se for só motor, eu vou pensar numa série de condições, mas não vou pensar necessariamente em autismo, por exemplo. Está claro? Claríssimo. Então, o que eu acho fundamental que a gente discuta com as famílias hoje? Comportamentos que não são esperados para aquela idade. Ou comportamentos que são esperados e não aparecem. Levanta uma bandeirinha vermelha. Opa, eu tenho que ver o que está acontecendo. Hoje, a grande preocupação das famílias é, óbvio, com uma série de coisas, mas hoje está na moda o autismo, né? Por que está na moda? Primeiro, porque ele é muito mais frequente do que a gente imaginava. Segundo, porque as pessoas conhecem mais. Terceiro, porque o autismo está nos jornais, na televisão,
nas propagandas, em todo lugar. Isso faz com que as pessoas saibam mais o que é o autismo, quais são os sinais que essa condição traz. E, opa, eu ouvi falar que atraso de fala é autismo. Meu filho está com 1 ano e meio e não está falando. Opa, eu vou procurar um especialista. Então, por um lado, é bom que isso aconteça, né? Quer dizer, melhor você ir atrás de um possível diagnóstico que não se efetue, quer dizer, não há nada, a criança simplesmente tem um atraso específico, mas hoje a gente está começando a identificar muito mais frequentemente crianças muito jovens. O que é ótimo, do ponto, não ótimo que ela tenha autismo, mas ótimo que ela entenda o autismo e, tendo condições, vai ter um tratamento mais adequado e o mais cedo possível. Perfeito. Então, quais são os sinais de alerta que a gente mais observa em bebês? Né? Aquilo que eu falei no começo. A coisa mais óbvia, mais importante e que não pode escapar da observação de alguma mãe: doutor, meu filho, desde que veio da maternidade, pegou o peito para mamar, nunca olhou para mim. E ele está com 6 meses, ele não olha para mim, nem na hora que está mamando, que é um momento em que, habitualmente, a criança faz um contato visual, até porque a natureza é sábia. O melhor ponto de visão de um bebê pequenininho é de algo em torno de 30 a 40 centímetros, que é, coincidentemente, a distância que vai da carinha dele até o olho da mãe. Uhum. Ele nasce com esse equipamento. Ele nasce com esse equipamento e ele nasce com essa intenção inata de olhar para os olhos da mãe e, por consequência, das outras pessoas. Então, o fato de não olhar para a mãe necessariamente é autismo? Não. Ele pode ser, por exemplo, ter uma deficiência visual. Ele pode, por exemplo, ter uma deficiência intelectual severa, que eu só vou poder perceber por outros sinais e sintomas mais tarde. Eu ia perguntar. Mas é um sinal de alerta. Tá claro? Uma criança de 1 ano e meio que não faz tchau, que não aponta com o dedinho indicador, que não estabelece com o mundo alguma forma de comunicação, oral ou não, são várias bandeirinhas que estão levantadas. Entendi. Qual é a melhor conduta? Iniciar de imediato algum tipo de intervenção que possa favorecer essa criança. O que a gente tem observado agora muito recentemente? Os bebês da pandemia. Ficaram durante 2 anos praticamente isoladas do mundo, em contato com pouquíssimas pessoas, que quando viam estranhos, os estranhos estavam de máscara, você não via nem a cara do outro. Os pais trabalhando em casa e deixando a criança, porque não tinha outra coisa para fazer, na frente da tela. Então, bota a criança sentadinha na frente da televisão, ela fica calminha, interessadíssima naqueles desenhos. O que a gente tem observado? Algumas crianças que passaram por essa experiência têm, com 2, 3 anos de idade, sinais muito sugestivos de autismo. Mas, em se tratando de uma criança que teve esse tipo de isolamento social e exposição intensa a telas, não se fecha o diagnóstico de autismo, na minha opinião. Então, o que você fala para a família? Olha, ele tem várias bandeirinhas vermelhas que chamam a atenção. Porém, como ele ficou isolado por muito tempo, como ele foi sujeito a um tipo de ambiente absolutamente hostil, inóspito, nefasto, né, no certo sentido, vamos começar a intervenção. E vamos ver a resposta dele. Esses casos que são pretensamente autistas por conta dessa exposição a um ambiente muito hostil, costumam melhorar muito rapidamente. Então, em pouquíssimo tempo, você vê, e essa história alimenta muito coisas do tipo: meu filho com 2 anos e meio era autista, hoje com 4 ele não é mais.
talvez ele nunca tenha sido, né? Então, qual é o grande erro que as pessoas fazem? Diagnósticos precoces. Então, doutor, e aí assim, me fala um pouquinho dessa expressão, diagnóstico precoce, porque tem aí uma bandeira levantada que é muito importante, o diagnóstico precoce. Me fala um pouquinho o que o senhor pensa a respeito. Não, o que eu penso é que em TEA, particularmente, e em outras condições também, frente às bandeirinhas vermelhas de opa, alguma coisa está acontecendo, eu não faço diagnóstico. Eu identifico que existem sinais de risco, sugiro uma terapia, a que me pareça a mais qualificada possível, e deixo claríssimo para essas pessoas, não temos diagnóstico até o momento. Então, o que eu costumo dizer para os pais que ficam extremamente ansiosos dessa situação, né? Não, mas o senhor é um especialista, como é que o senhor não sabe se é ou não é autista? Não, nesta idade é temerário fazer diagnóstico. Mas o que eu posso dizer para vocês? Apesar de não ter um diagnóstico definitivo, eu sei qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, nesse momento, tanto o médico quanto a família tem que se contentar em saber qual é o caminho a ser trilhado, ainda que não se tenha um diagnóstico definitivo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito claramente com a família, e eu reconheço, quer dizer, eu, me colocando no lugar deles, eu ficaria extremamente ansioso mesmo, quer dizer, eu quero uma resposta, né? Porque dessa resposta eu posso prever qual eventualmente vai ser o futuro dessa criança. Eu digo, olha, lamentavelmente não dá para saber. A gente vai ter que começar uma intervenção, ver como ele responde, e aí sim, dependendo da evolução, da velocidade com que ela aconteça ou não, provavelmente a gente estabelece um diagnóstico. Qual é o grande problema que a gente tem com TEA? É que não existe um marcador específico para a condição. Eu ia perguntar isso. Então, por exemplo, ninguém tem dúvida de fazer um diagnóstico de síndrome de Down. Você olha para a criança, tem crianças com síndrome de Down que, quando muito bebês, os sinais típicos dessa condição não são muito óbvios. Mas no caso do médico suspeitar, é simples resolver a questão, porque eu tenho um exame de laboratório que vai dizer sim, ele é, ou não, ele não é. Ah, mas ele parece ter olho puxadinho. Sim, mas o exame afasta completamente essa possibilidade. Não Então, tem, tá. não tem. Só que eu ouvi falar que existe aí o teste genético. Então, em quais condições seria importante pedir essa testagem? Não, o teste genético é um teste que você pede em centenas de condições diferentes e com várias razões para isso. No TEA, de modo particular, o exame genético é muito pouco informativo. Um pedacinho dele, que se chama pesquisa da síndrome do X frágil, é importante, porque existem crianças que têm a síndrome do X frágil, que é uma alteração no cromossomo X, que vem da mãe, que podem causar deficiência intelectual, TDAH e autismo. Por que é importante, se você está suspeitando de uma criança com autismo, sempre fazer esse exame? Por uma razão muito simples. Porque se você tem uma criança que não tem, que tem esse exame negativo, e a família me pergunta qual a probabilidade de eu voltar a ter um filho afetado pelo autismo, é aproximadamente alguma coisa em torno de 8 a 12%. Olha, É muito, porque da população geral é de 1%. Mas se essa criança tiver a síndrome do X frágil e a mãe for a portadora dessa condição, esse risco aumenta para 50% no caso de meninos. Então, do ponto de vista de você fazer algum tipo de orientação familiar, é importantíssimo. No Brasil, existe uma família que tem 6 crianças autistas, porque não se pensou na possibilidade de um fator genético
E é velha, sabe aquela velha história? Mãe, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não cai. Cai duas, cai três, cai quatro, cai seis. Né? Então, lamentavelmente, se no primeiro caso o médico foi feito o diagnóstico de autismo, não se fez a pesquisa do X frágil. Se tivesse sido feito positivo, o passo seguinte seria fazer na mãe. E se positivo na mãe, mãe, a probabilidade de você ter filhos homens com autismo é de 50% em cada gravidez. Olha. Então, isso muda totalmente a forma de você constituir uma família. Quer dizer, isso é uma orientação fundamental, né, que se faz. Entretanto, ainda hoje, a síndrome do X frágil não é muito conhecida, não se pede o exame com a frequência necessária, e mesmo em países desenvolvidos, as pesquisas mostram que não é uma condição na qual se pense muito. Pesquisa de X frágil tem que ser feita em casos de TEA, em casos de deficiência intelectual que não tem uma outra causa, e em alguns casos de extrema hiperatividade, que você confunde com um TDAH. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Do ponto de vista de você fazer um exame genético mais aprofundado, do tipo exoma, tem vários outros que podem ser feitos, só se tiver uma indicação muito específica, porque ainda que venha uma alteração, não explica o quadro total da criança e não muda a conduta. E, em alguns casos, pode mudar o aconselhamento familiar. Mas não é uma boa medicina você fazer pesquisa, sequenciamento de exoma em todas as crianças que têm algum tipo de deficiência. Você tem que selecionar. Em medicina, o que a gente está vendo hoje, que acho que é uma deturpação da forma como a medicina tem que ser feita, muitos médicos deixaram de ser médicos para serem pesquisadores de exames. Você não examina, você não presta atenção no que estão te falando, você não passa uma hora, no mínimo, com essa criança, e aí já pede uma série de exames. Exames de laboratório, inclusive genéticos, devem ser feitos quando são para provar ou desprovar alguma hipótese que você tenha. É uma bobagem, senhores. Vamos fazer exoma em todo mundo que nasce para ver o que dá. Não tem sentido uma coisa dessa. Vamos fazer o teste do pezinho em todo mundo? Sim, porque o teste do pezinho pega patologias muito frequentes e, se identificadas muito cedo, tem tratamento. Então, vale a pena investir nisso como política pública? Sem dúvida nenhuma. Se um dia a gente identificar um marcador biológico específico do TEA, que você possa identificar pela urina, por exemplo, pelo sangue, é uma política pública que vale a pena, sim. Todo bebê, quando nascer, faz a pesquisa de TEA, talvez até incluído no teste do pezinho. Quem sabe um dia a gente chegue a essa situação que seria maravilhosa, né? Eu poder fazer isso. Perfeito. Hoje eu não tenho essa possibilidade, nem remotamente. Entendi. Doutor, uma pessoa fez uma pergunta aqui. Uma criança de 2 anos que tem ecolalia e usa a terceira pessoa, já posso pensar em TEA? Não, você pode pensar num transtorno de linguagem. Ponto. Pode fazer parte do quadro de TEA? Sim. Tem que ver o resto. Como é que ele se socializa, como que ele brinca. Ele tem, por exemplo, uma enorme seletividade alimentar também. Entendi. Ele não responde quando eu chamo pelo nome. Isoladamente, eu fico com um transtorno específico, como eu falei antes. Mesmo com ecolalia, mesmo com um atraso na fala. Ah, eu lembrei aqui, doutor, que a palavra ecolalia não faz parte do meu dia a dia. O senhor pode me explicar o que é ecolalia? É a repetição, fora de contexto, de alguma coisa. Existem 3 tipos de ecolalia. Ecolalia imediata. Joãozinho, você está bem? Ele me responde, Joãozinho, você está bem? Cadê o papai? Cadê o papai? Você quer comer?
Você quer comer? Uma segunda é a tardia. Então, de repente, fora de contexto, ele fala alguma coisa que ele ouviu ontem, ouviu num desenho animado. Ele solta uma expressão, uau, que pena, que não sei o quê. É uma coisa que ele viu num desenho, e aí, de repente, ele solta fora de contexto. E você tem a ecolalia mitigada, que é a ecolalia que eu uso, ela é uma cópia, mas eu uso no contexto. Então, por exemplo, você quer leite? Oba, leite é o melhor alimento que existe. Ele repete um anúncio que ele viu da Nestlé, mas no momento adequado. O que ele está dizendo? Ele quer leite. Ele está usando de uma forma mitigada algo que ele copiou. Não é dele. Mas ele empresta aquilo para se comunicar de algum jeito. Existem formas interessantes de crianças se comunicarem, às vezes. Eu tenho uma criança que ela só se comunica cantando alguma música que contém as palavras que ela quer. Então, ela é capaz de pedir uma determinada coisa cantando uma música que tenha dentro da sua letra alguma coisa que faz referência ao que ela quer. Ela pode cantar Águas de Março para pedir água. E aí compete a você perceber isso. E às vezes a família leva muito tempo para perceber. Entendi. Né? E de repente percebe que tem uma conexão causa e efeito. Né? Toda vez que ele quer beber alguma coisa, ele vem e canta, eventualmente até imitando a Elis Regina. Entendi. Tá? Tem outra pergunta aqui. Doutor, é temerário diagnosticar TDAH para crianças menores de 5 anos? Vejo que muitas mães vão atrás desse diagnóstico dos pequenos de menos de 5 anos. Olha, eu sou um crítico desse diagnóstico, inclusive crianças mais velhas. Então, me explica por quê, doutor? Assim, se você for ver o que caracteriza o chamado TDAH, a presença de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, o quadro combinado, o indivíduo tem essas três coisas. Mas eu posso ter só o mais hiperativo e impulsivo e posso ter só o mais desatento. O desatento é o que leva mais tempo para ser identificado, porque chama muito menos atenção e não incomoda tanto. Né? O hiperativo impulsivo incomoda muito, tanto em casa quanto na escola. É aquele cara que não para quieto, que é incapaz de ficar numa tarefa por mais do que alguns segundos. É o típico, é o pestinho, né? É o peste da casa, é o peste da escola. O grande problema que existe é que essa é uma condição em que eu não tenho a norma. Ou seja, o que é ser muito agitado para uma criança de 5 anos? Quem que define isso? Eu vou te dar um exemplo. Pais de 58 anos que têm um filho de 2, muito mais frequentemente vão se queixar de hiperatividade do que um pai de 18 anos. Por razões óbvias. Né? Porque o cara já não aguenta mais, o cara já está cansado, ele tem a mesma coisa na escola. Quer dizer, existem classes em escola que você tem... A gente fez uma pesquisa isso em escolas normais há alguns anos atrás. A gente encontrou numa escola particular de São Paulo, 50% das crianças, de acordo com a professora, tinham TDAH. Bom, se isso for verdade, tem duas explicações. Ou tem uma tabuleta na porta da escola dizendo assim, pessoas com TDAH, caminhe para a sala da professora Clélia, ou a professora Clélia tem um julgamento que eu tenho que pôr em dúvida. Está claro isso? Claríssimo. Porque é muito subjetivo. Né? Quando que a gente acaba... Eu, hoje em dia, quando os pais me perguntam assim, meu filho tem TDAH? Eu prefiro responder de outro jeito. Assim, vamos esquecer o TDAH. Vamos discutir o seguinte. Ele é desatento, hiperativo e impulsivo, a ponto de atrapalhar a vida dele e dos outros? Sim. Ele tem que ser tratado. Ele é hiperativo, ele é agitado e é uma peste. Mas ele é ótimo na escola, tem notas excelentes, não incomoda, a família lida bem com isso.
vou tratar o cara? Não, não vou tratar. Porque ele tem que ter, na minha opinião, para ser tratado, algo que traga um malefício funcional para ele e para o entorno. Bom, se isso já é difícil numa criança mais velha, imagine numa criança de 5 anos de idade. Né? E dependendo muito de como essa criança, como se lida com essa criança, o ambiente às vezes favorece que as crianças não tenham limites, e aí você confunde uma criança que não tem limite com uma criança que tem TDAH e acaba medicando. E o cuidado que o médico tem que ter é assim, você sempre tem que acreditar em princípio da família, mas com uma enorme desconfiança. Quer dizer, quem é essa mulher que está me dizendo que o filho tem distúrbios do sono? E aí eu me lembro de um caso super paradigmático que eu atendi. Era uma mulher de um diplomata aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né? Que veio se queixando de que o filho tinha problemas de sono, porque às 8 horas da noite ele não queria ir para a cama. Ele queria ir para a cama entre 9 e 10. Mas como ela é mulher de embaixador, eles recebem muita gente. Então, a partir das 8 horas, a casa tem que estar super tranquila, nenhuma criança correndo pela sala. Bom, o que ela quer? Ela quer medicar o filho para que ela tenha sossego na hora de receber os convidados. É óbvio que não se pode fazer isso. Tá claro? Então, essa é uma outra coisa que o médico e os paramédicos têm que aprender com o passar do tempo, quer dizer, o valor relativo daquilo que te contam, né? Porque o que o cara conta é uma coisa que pode ser especificamente uma visão que ele tem e que não justifica você fazer algum tipo de tratamento com a criança, talvez da família. Sim. Muitas vezes você tem que tratar da criança e da família e, em outros momentos, só da família. Né? Uma coisa que deve chamar muita atenção, por exemplo, crianças que a família te conta. Em casa ele não para quieto, ele é uma criança que dá muito trabalho, mas não tem nenhuma queixa da escola. Algo está esquisito nessa história, né? Um cara que tem TDAH em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, tem uma série de coisas que você tem que levantar, né? Por exemplo, crianças que não falam na escola, desde que entraram na escola até hoje, que têm 5 anos de idade. Nada. Não fala absolutamente nada. Mas em casa fala tudo. Então, existe uma condição chamada mutismo seletivo, que não pode ser confundido com autismo. O autista ou não fala, ou não se comunica, ou as duas coisas, em qualquer circunstância. Então, quando você faz o histórico, né, com a família, esses detalhes você tem que explorar longamente. A minha consulta leva, em média, 1 hora. Eu ia perguntar exatamente isso. Meia hora é a anamnese, é o histórico. E a outra meia hora, normalmente, dá tempo de ver o que pode ser feito. Quando não dá, essa criança tem que voltar para você poder terminar. Perfeito. Outra coisa que quem lida com criança pequena tem que levar em conta é assim, eu estou à disposição da criança. A família trouxe a criança para mim, mas a criança não está afim. Ela está num mau momento, ela está chorando, ela está com vontade de fazer determinada coisa, ela não colabora absolutamente. Como que eu vou avaliar o desenvolvimento de uma criança que não colabora em nada? Manda embora e volta outro dia. Isso acontece muito frequentemente no consultório. Imagina. Eu tento tranquilizar a criança, brincando, etc. Mas tem crianças que não dá conta. Então, vai embora, volta num outro dia, no momento mais adequado. Eu tenho que ter uma interação muito boa entre médico, a família e a criança, para poder ter uma observação fidedigna do que eu estou vendo. Senão eu posso estar vendo aquela criança num péssimo momento. Ela está morrendo de sono. E eu estou enchendo o saco dela, querendo conversar com ela, examinar, mexer nela. Não vai ser possível.
tanto o médico tem que estar afim, quanto a criança. Não dá. É impossível isso. Uhum. Melhor não atender, se por alguma circunstância você está com pressa, você não está bem, enfim, do que você atender desse jeito. Que são aquelas famosas consultas de 5 minutos, né? Que mal se conhece os pais. Como é que eu posso fazer uma avaliação pediátrica de desenvolvimento em 15 minutos? Não dá para fazer. Perfeito. Doutor, outra dúvida aqui, ó. A ecolalia acompanha a criança até que idade para ser considerada normal? Não, ela não é normal. Ela é muito frequente. Mas em crianças típicas, está presente nos primeiros momentos de desenvolvimento de linguagem. Ela não deve se prolongar. Se ela se prolongar, ela está indicando que a gente está frente a alguma condição, alguma patologia. De qualquer jeito, eu acho que uma criança que tem muita ecolalia, você deve levar minimamente para um especialista ou minimamente para uma boa fonoaudióloga para poder avaliar. Entendi. Tá? Pode não ser nada, mas pode ser uma daquelas bandeirinhas que eu tenho que levar em consideração. Perfeito. Tem aqui mais perguntas. Peraí, tem aqui, estou tentando entender a pergunta. Ah, não, foi só um comentário de uma pessoa dizendo que a mãe dá medicação para o filho ficar mais calmo. Não, ela está afirmando isso. Ela está afirmando. Aqui, ó. Doutor, criança com TEA tem neurônios espelho? Ou eles têm ausência desses neurônios espelhos? Neurônios espelhos se estimulados com as terapias? Acho que são aquilo. Não, eles têm uma alteração nos neurônios espelho. Ah, então, só que assim, então, doutor, a gente tem que voltar, porque neurônio espelho eu não faço a menor ideia do que seja. É um equipamento que você tem na sua cabeça, embora você não saiba. Aparentemente você tem, pelo que eu te conheço. De modo que você possa olhar o outro, imitar o outro. Eventualmente, você pode ter coisas extremamente curiosas do tipo, você pega um bebê de 6 meses, até mais novo. Se ele tiver calmo, aquecido, confortável, fralda limpa, se você botar ele na tua frente e mostrar a língua, ele mostra a língua para você. A pergunta que se fazia é assim, como que esse cara sabe que a minha língua corresponde à língua dele e como que ele me imita desse jeito? Ele deve ser um gênio, é um Einstein? Não. Ele tem um equipamento que permite que, vendo uma função que lhe é socialmente importante, ele copia. Entendi. Crianças com TEA têm muita dificuldade nesse tipo de tarefa. Tem muita dificuldade em empatia com o outro. Tem muita dificuldade. Eles podem ser ensinados a usar melhor esse equipamento. Então, tudo que uma pessoa típica fez, por esse bebê de 6 meses, ninguém ensinou ele. Ninguém ficou na frente dele e falou assim, olha, o médico vai te mostrar a língua, você mostra a linguinha para ele, porque senão ele vai achar que você não é inteligente e tal. Não precisa. Mas você tem métodos de treinamento para fazer com que ele desenvolva, no máximo possível, essa competência. Nem sempre você consegue. Você tem indivíduos com TEA de alto funcionamento adultos que não têm essa possibilidade. Ele não aprende por imitação. Ele aprende pela cognição, alguém explicando, mas ele não aprende dessa forma praticamente automática. Né? Se você pensar bem, um monte de coisas que a gente aprendeu quando criança, ninguém te ensinou, né? Ninguém precisou falar para você. Ninguém chegou para você quando você tinha 4, 5 anos, Caterine, olha, quando você for conversar com alguém,
Não fica trepando em cima dela. Tem um espaço que você tem que respeitar. Autistas não têm essa noção. Então, você tem pessoas com autismo de alto funcionamento, que quando falam com você, literalmente estão subindo em cima de você. Porque ele não aprendeu que há um espaço a ser respeitado. Como que a gente sabe? É simples, né? Você mora num edifício, entra uma pessoa no elevador com você, 2, 3, 4, chega uma hora, está quase todo mundo engruvinhado, né? Isso incomoda muito a gente, porque a gente tem um espaço que nos é particular e ele não pode ser invadido. Mas o autista não percebe isso. Então tem coisas simples do cotidiano que eles são incapazes de aprender, a não ser que você sente na frente dele e desenvolva um programa para ensiná-lo. É o que o pessoal que trabalha com terapia comportamental faz. Né? Ensinar o jeito, de uma certa forma, um aprendizado que não se faz espontaneamente, como nas pessoas típicas. E várias outras coisas. Né? A gente costuma dizer que a criança autista, mesmo muito inteligente, é a criança sem noção. Porque ela é capaz de olhar para você e falar, um autista ontem, eu quis dar a mão para ele e falei assim, não vou dar a mão para você porque você é velho. Ué, ele está mentindo? Não, ele não está mentindo. O que ele é? Ele não é hipócrita como a gente aprende a ser. Assim, não se fala. Né? Você encontra uma amiga tua que está estourando de gorda, mas nossa, você chega para assim, você está um bonde, o que aconteceu com você? Você tem a vontade de falar, mas você não fala. Esse eles não têm. E se você chega para um autista falante, verbal, que se diz assim, não se mente para o outro. Contar mentira é muito ruim. Ele vai falar barbaridades para o outro, porque você falou que ele não pode mentir, tem que falar a verdade. Né? Então, isso leva a grandes problemas de inserção dessas pessoas na sociedade. Porque eles podem criar situações muito constrangedoras. Né? Eu tenho uma menininha de 5 anos, que o pai estava me contando na semana passada, que eles estavam descendo do elevador do prédio, e a menininha de 5 anos falou assim, ei, alguém soltou um pombo. O pai ficou todo muito envergonhado. Com a cara rachada, mas né? escuta, alguém soltou um pombo. E por que não falar? Né? Se você não aprende essas coisas, você se torna um cara muito esquisito. Né? Você fala o que deve, você trapa em cima do outro, você não mente, você fala toda a verdade, até quando ela não deveria ser dita. Existe uma mentira que é socialmente necessária. Todo dia você tem que mentir alguma coisa nesse sentido. Né? Mas eles não aprendem esse limite. Então você tem que ensiná-los nesse sentido. Perfeito. Outra pergunta aqui. Doutor, não é estranho que um neuro ou um psiquiatra não faça exame físico na criança? Olha, o problema que a gente está vivendo hoje com a medicina, como eu falei antes, é que, muito frequentemente, o médico hoje perdeu aquela habilidade que é a parte artística da medicina. A gente costuma dizer que a medicina tem um aspecto da ciência e um aspecto que é arte. Quer dizer, não adianta você ser um cientista, aplicar aquilo de uma forma absolutamente mecânica. Não, você tem que ter um outro aspecto. Então, eu vou te colocar uma experiência que eu tive muito recentemente. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu tive um problema de saúde. Eu fiquei muito preocupado. A gente sempre que é médico pensa que é o pior, né? Como eu sei os diagnósticos, eu parto do princípio que o meu é fatal, eu saí correndo. Eu tive que consultar 3 médicos. Eu consultei um clínico, eu consultei um urologista e consultei, nem me lembro quem era o outro cara, 3 especialidades diferentes. Nenhum dos 3
tirou minha roupa. Nenhum dos três fez um exame físico. Nenhum dos três mediu minha pressão arterial. O urologista, que eu falei assim, no mínimo eu vou levar um toque retal. Não. Nem isso o cara fez. Qual é o grande problema com isso? Eu ia perguntar. Não, o grande problema é o seguinte, não adianta você ir no médico que está com dor de ouvido e eu examino a tua orelha. Não. Essa coisa, em primeiro lugar, essa queixa que você tem pode ser manifestação de algo muito mais complexo. Pode não ser uma doença da orelha, do ouvido. Pode ser algo sistêmico que está se manifestando aqui. E outra coisa, uma consulta médica é uma oportunidade para você minimamente auscultar o coração, palpar a barriga do cara e fazer uma medida da pressão arterial. Eu já identifiquei hipertensos num bando de adolescentes e crianças. É da minha competência? Sim. Como médico, sim. Como neuro, eu diria que muito pouco neuro faz isso. Mas não tem sentido. Quer dizer, você não pesa a criança. Por que que eu, como neuro, tenho que pesar e medir a criança? Se não for por outra razão, é uma oportunidade de eu perceber se ela está crescendo ou não, se ela está fora dos padrões de eventual obesidade ou não. Ela não foi lá para isso. Ela foi para saber uma outra coisa. Mas é uma oportunidade dessas coisas serem detectadas. Então, um médico que não examina, um médico que não toca na criança, não tem sentido, não pode fazer o diagnóstico adequado. Eu costumo dizer o seguinte, né? Para quem lida com criança, você só consegue se dar bem com uma criança, seja no consultório, ou seja em qualquer outro lugar, se você tem dentro de si uma criança latente. Tá claro? Porque eu não posso esperar que uma criança... Hoje eu vi uma criança de 5 anos e meio, que é uma situação muito estranha, porque pais separados, a mãe está tratando esse menino como TEA, não tem nenhum laudo que prove isso, mas ele está fazendo uma série de terapias, está fazendo dietas, etc. E o pai nunca viu nenhum problema com essa criança. Então ele levou hoje para mim, eu não conhecia, para saber se realmente ele é autista ou não e se vale a pena manter os tratamentos. O menino ficou comigo 40 minutos, 20 dos quais eu fiquei brincando com ele. Eu tenho uma cestinha na minha mesa com um monte, sabe esses brinquedinhos anti-estresse? Imã, uma coisa que roda. Metade do meu exame é isso aí. Quando eu brinco com a criança, eu estou observando contato visual, interação social, como ele se manifesta, se ele brinca funcionalmente ou não. E no fim, eu deixo para o fim exame físico. Eu te confesso que eu não faço um exame físico muito aprofundado. Mas eu não deixo de ver essas coisas básicas que eu te falei. Eu ausculto o coração, ausculto o pulmão, faço a medida, porque isso deve fazer parte de qualquer exame médico, independentemente da tua especialidade. Perfeito. Eu já vi pais falando assim, olha, eu gostei muito da consulta, tal, porque o médico que ia tratando do meu filho até hoje nunca pôs a mão nele. Então, essa pessoa que está perguntando, consulta médica, com exceção de um psiquiatra, que eventualmente pode prescindir disso, tem que ter um exame físico que acompanhe, claro, no mínimo. Perfeito. E aí, doutor Salomão, com essa fala aí, a fila dos fãs começaram aqui, ó. Aplausos, Que é bom. elogios. O seu fã-clube é grande. Bem grande. Tem algumas perguntas, a gente já está chegando no final da live, mas tem uma aqui, deixa eu selecionar aqui. A comorbidade do TOD no autismo dificulta a ação da medicação,
Meu filho não acalma com nenhuma medicação. Não, aí tem duas perguntas numa só, né? Primeiro, nem sempre a criança com TEA responde aos medicamentos que a gente tem. Só que, doutora, antes do senhor responder a pergunta, me explica o que é TOD. É o transtorno opositor desafiante. É aquela criança que a primeira palavra que fala na vida é não. Que segue pela vida fora falando não. Vem tomar banho? Não. Vem aqui, senão eu te mato? Não. Vem aqui que eu te arrebento? Não. Depois pode acontecer. Mas é o que o nome está dizendo. Ele é um opositor desafiante. O problema é que, de novo, é uma coisa que não tem a norma. Quer dizer, quanto é válido para uma criança, seja TEA ou não, falar não e não te obedecer? E, de novo, né? Quando você fala em TEA, se você prestar um pouco de atenção, um TEA clássico tem um pouco de tudo, né? Ele tem um pouco de TOD, ele tem um pouco de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele tem um pouco de TDAH. Então, não é que ele tenha 5 doenças diferentes. Ele tem autismo, que se você prestar atenção, normalmente tem sinais e sintomas dessas outras condições. Essa divisão que a gente faz é puramente artificial e didática. Entendeu? Não tem essa coisa. Bom, então meu filho tem TOD e autismo. Até onde vai um e outro? Não, é impossível falar isso. Não dá para saber. A sorte é que, com alguma frequência, os medicamentos que você usa para uma coisa podem funcionar para outra também. E Perfeito. aí, um problema que a gente já discutiu, que eu não quero nem agora entrar nisso, que é não existe medicamento para o autismo. Então. Como não existe medicamento para o TOD. Existem Ah, medicamentos que podem minimizar sinais e sintomas dessas condições. E outra vez, nem todo mundo responde como a gente imagina. E uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, hoje eu vi de novo um caso desse, são crianças que a gente chama com polifarmácia. Estão tomando 5 medicamentos diferentes. Por que isso acontece? Porque eu dou um medicamento, o resultado não é satisfatório. Em vez de mudar de remédio, eu acrescento outro. Ele não fica bem, eu acrescento outro. Então, hoje eu atendi uma criança que está tomando 3 medicamentos diferentes e cada vez mais agitada. Eu acho que uma parte da agitação dele é efeito colateral dos remédios que ele está tomando. Então, eu não acrescentei remédio, comecei a desmamar dos outros. Então, essa é uma conduta que a gente tem que pensar às vezes, né? Eu estou dando risperidona para o meu filho, ele ficou mais agitado. Pode ser que ele esteja respondendo de forma, a gente diz, paradoxal ao remédio. É um remédio que deveria tranquilizá-lo, mas está deixando ele muito mais excitado. Isso aconteceu? Para com o remédio, fala com o seu doutor. Ele começou a tomar risperidona na semana passada, ele está muito pior, ele não está dormindo bem. Para o remédio, do jeito que o teu médico recomendar, e tenta um outro. Não deu certo, tenta outro. Não deu certo, tenta outro. E tem casos que você não consegue encontrar uma droga adequada. Quando eu ultrapasso o meu conhecimento, eu encaminho para outra pessoa. Porque também tem uma coisa curiosa que é, às vezes você fica tão ligado naquilo que você já conhece nesse sujeito, que você não vê algo diferente que faça você mudar, às vezes até de diagnóstico. Então eu não tenho nenhum problema em indicar uma segunda opinião. Olha, eu não estou dando conta, você procura tal psiquiatra ou tal neurologista para ouvir uma segunda opinião. Perfeito. Doutor, estamos aqui na retinha final. Não consegui responder todas as perguntas, até porque a gente até desviou um pouquinho aí do tema para interagir com a galera, mas tem algumas perguntas que já estão em outro tema que a gente vai colocar aqui
na lista de temas de live. Mais alguma observação que o senhor considera importante para a gente arrematar? Não, eu considero importante essa possibilidade que a gente tem de discutir isso fora do consultório. Perfeito. Porque no consultório, muito frequentemente, as pessoas têm uma inibição, ou estão muito nervosas, ou não têm o que perguntar naquele momento, depois surgem 500 dúvidas. Então, eu acho que é interessante a gente poder compartilhar com esse pessoal todo a experiência da gente. Perfeito. Né? Ou então, o objetivo das lives, para quem está aqui a primeira vez, sabe aquela pergunta que você acha aquela pergunta boba? Aquela pergunta que você acha que só você não sabe a resposta? Então, não existe pergunta boba. Aqui a gente faz todo tipo de pergunta, né, doutor? Então, aqui é por isso que a gente pergunta, o que é isso, doutor? O que é? Teve uma live que eu perguntei assim, ih, doutor, o que é neurônio? Então, aqui a gente pergunta de tudo mesmo, porque... Neurônio é aquilo que você não tem, eu diria, pessoa. Está fazendo falta. E aí tá todo mundo aqui agradecendo. Vai ficar gravado. Uma pessoa perguntou, vai ficar gravado. Todas as nossas lives ficam gravadas. E pode deixar ali perguntas na live. Ali vai ficar publicado, então, embaixo ou no direct mandar. Fiquei com essa dúvida, fiquei com essa sugestão de tema. Que acaba... Acho que é bom usar essas coisas para a gente ver qual é o outro tema que a gente vai abordar, né? Perfeito, Ou perfeito. tem mais necessidade de perguntar. Exatamente, exatamente. Então, nos vemos daqui 15 dias novamente, né, doutor? Então, aí você me diz o tema que a gente vai discutir. Tá, eu não vou te dizer hoje, eu posso pensar e te dizer depois? Claro. Então tá. Doutor, bom término de semana, bom descanso. Muito obrigada, galera. Bom descanso e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.